Boa tarde a todos. Em nome da Tinta da China, queria em primeiro lugar agradecer a vossa presença, a presença de todos, muito obrigada. Queria também agradecer à FNAC Chiado por nos receber, não é a primeira vez e gostamos muito de estar aqui. Antes também de agradecer aqui às pessoas que estão na mesa, queria agradecer às entidades que nos permitiram também fazer este livro e que nos apoiaram na produção deste livro, que foi a Direção Regional de Cultura do Algarve, a Câmara Municipal de Portimão e também os municípios de Faro, Lagos, Lolé e Tavira. Quero agradecer aqui ao apresentador que vai apresentar o livro, que é o professor Luís Jorge Semedo Matos. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E agradecer à Maria da Graça pelo livro e por ter confiado na Tinta da China para o fazer. Muito obrigada a todos. Passo a palavra ao apresentador do livro. Muito obrigada. Penso que estou a ouvir. Muito obrigado. Por este mar adentro, foi um título que imediatamente me seduziu e que, enfim, para além do facto de ser um amigo da Maria da Graça já há longa data, já fizemos bastantes trabalhos em conjunto, este título sugestivo e prometia com certeza falar de vidas de pessoas que andaram no mar, que me agrada sempre. Eu vou ter que me agarrar aqui ao texto, senão 2 horas não me chegam para estar a falar do livro. Este agrado inicial foi crescendo naturalmente com a leitura, à medida que fui dando conta da dimensão da investigação subjacente e da riqueza historiográfica do texto. A autora refaz aspectos da vida de pessoas que não pertencem às grandes narrativas históricas, cujos vestígios de existência só podem ser descobertos vasculhando a vastidão dos arquivos, onde as pérolas só se encontram com uma persistência sem limites. E deste trabalho minucioso saiu o discurso biográfico das personagens que nos revela. Não é de menor importância o quadro apêndice com 269 entradas, com outros tantos nomes de algarvios. O livro insere-se em biografias de algarvios que andaram pelo Novo Mundo ou descendentes de algarvios que passaram a Espanha ou que arribaram nos portos de América para servirem a coroa vizinha nessas terras da Alemanha. São mais de 250 de entradas, com nomes, proveniências, aspectos relevantes da sua vida e o fator mais importante deles todos, a meu ver, o arquivo e a cota onde foram encontrados referências. Um manancial de informação que constitui um ponto de partida, certamente, e assim o desejo, para outras tantas investigações e buscas que outro investigador que queira possa levá-lo a cabo. Como nos diz a autora do próprio livro, esta lista, apesar de extensa, não é exaustiva e pode ser completada por quem queira seguir na sua esteira, escavando nos mesmos ou noutros arquivos. Eu devo dizer que, para além da dimensão numérica dos registros, há várias dificuldades que ela aponta e que, com certeza, foram difíceis de superar, como a identificação de nomes portugueses em múltiplos arquivos,
dada a sua semelhança com outros castelhanos, naturalmente. Mas é de crer, e ela também chama a atenção, e cita autores nesse sentido, um deles particularmente importante, que o número de portugueses nos territórios da América Espanhola, neste caso, contam-se com certeza por milhares. Pierre Chaunu fala de Cartagena de las Índias, dizendo-nos que certamente se tornaria uma cidade portuguesa não fosse o ocorrido a aclamação de Dom João IV e a separação de novo das duas coroas. Mas as pistas que aqui estão e que nos mostram este quadro são um manancial de hipóteses de trabalho incomensurável. Assim, alguém lhe pede. De facto, na área de trabalho de Maria da Graça, a história que lhe agrada fazer e sobre a qual mais se tem dedicado, está nas relações portuguesas com a América Espanhola a partir do século XVI. O seu doutoramento incidiu especialmente na presença portuguesa no Peru, no período filipino, e o trabalho que agora nos traz integra-se dentro da mesma linha de investigação. E a primeira reação que tenho com esta temática é o de saudar o que há bem pouco tempo era verdadeiramente uma ousadia, olhada com desconfiança, o período filipino. Vejam bem. O período filipino está coberto por um discurso historiográfico estereotipado que o classifica genericamente como uma longa noite, isto de modo geral. Hoje já não é bem assim, sabemos bem. E quebrar este padrão é uma coisa que exige, primeiro, coragem e depois, segurança na investigação, naturalmente. E o assunto deste livro assenta, sobretudo, sobre esse mesmo período, mostrando-nos como houve um conjunto de fenómenos de relacionamento entre Portugal e Espanha, neste caso entre o Algarve e a Andaluzia, de que muito beneficiaram alguns compatriotas portugueses, trabalhando, negociando, traficando, vivendo a sua vida num espaço que era de Castela e que à partida estaria vedado aos portugueses. E é interessante compreender como algarvios, homens do mar, de modo geral, se passavam a Andaluzia, relacionando-se com outros portugueses, normalmente vizinhos de Triana, em Sevilha, onde casavam para obter a naturalidade, ou mesmo seu fazer, se faziam ao mar nos navios castelhanos para buscar nova vida nas Índias de Castela. Outras vezes faziam-no utilizando o recurso a falsas arribadas com navios que faziam viagens ao Brasil e desviavam o seu rumo, alegando normalmente dificuldades de vento, para aportarem nas Caraíbas ou na terra firme, Cartagena, Maracaibo, outros portos da Colômbia ou da Venezuela. Expediente semelhante os chamava para aquelas carreiras quando eram os navios espanhóis, com a cumplicidade algarvia, que arribavam a Lagos, Portimão ou Tavira, com o mesmo pretexto, mais ou menos, para descarregarem mercadorias vindas da América, que assim se furtavam às taxas da Casa da Contratação. O livro revela-nos sobretudo a vida de uns quantos personagens que, sendo naturais do Algarve ou descendentes de algarvios, experimentaram a sua sorte nas Américas. Mas a autora não se limitou a fazer-nos a biografia de cada um deles, revelando as suas origens, os seus negócios além mar e uma parte da vivência colonial à época. Numa primeira fase da obra, os 2 primeiros capítulos, um pouco do terceiro, explica-nos esta relação que junta algarvios e andaluzes, divididos por um rio que é uma fronteira formal, mas que é sobretudo uma passagem de um lado para o outro. O Algarve, cingido no sul pelas serranias agrestes que o separam do Alentejo, vê-se diante do oceano que se apresenta como destino incontornável. Na faina do mar encontram a sua sobrevivência. E nisso se juntam com os seus parceiros andaluzes, cujo porto de Sevilha se fez a porta castelhana do Atlântico. Cita a autora Romero de Magalhães, que aponta o Algarve como uma península da Andaluzia, ao que eu acrescentaria ser a península que projeta essa Andaluzia para o Atlântico.
E a destreza náutica oceânica dos algarvios nunca foi estranha aos andaluzes, que neles encontraram a sua relação natural para a aventura marítima. Há andaluzes que vêm das Índias e que descarregam mercadorias de contrabando nos portos do Algarve. E fazem-nos com a natural colaboração de contactos algarvios, como é bem de ver. Um contrabando que quase sempre é organizado a partir da tal comunidade portuguesa de Triana, constituída sobretudo por algarvios, implicando pilotos nacionais que trabalhavam em Espanha, mas que conhecem muito bem a costa portuguesa e os ventos, sabendo como desviar os navios na altura certa e para o lugar próprio. Mas encontramos também marinheiros e pilotos que sabem dos negócios da América e desviam os seus navios das rotas que os deviam levar ao Brasil para arribarem às Caraíbas. O pretexto era o mesmo. E o que este trabalho nos reserva é uma panóplia de recursos e expedientes para escapar ao controle das autoridades, permitindo que muitos aventureiros conseguissem viajar, negociar e até fixar-se em portos como Maracaibo, Cartagena, Calhau ou em cidades interiores como Lima e Potosí, deixando a vida do mar para se dedicarem ao lucrativo comércio da terra firme, no vice-reino do Peru. E da terra firme ou do vice-reino do Peru. Terra firme é outro espaço. Compreende-se muito bem como esta migração em busca de nova vida teve as suas maiores oportunidades durante a união das coroas ibéricas, o período filipino, tal período, percebendo-se que a aclamação de Dom João IV em 1640 e, sobretudo, a guerra que se lhe seguiu não beneficiava nada os negócios dos portugueses na América Espanhola. Maria da Graça chama a atenção para uma alteração da situação quando se dá a queda do Conde Duque de Olivares, que alterou também as condições deste tipo de negócio. Quando fiz a primeira leitura da obra, deparei-me na introdução com uma referência a um trabalho de Giovanni Levi, publicado em 1989 na revista Annales Histoire et Sciences Sociales, que será sempre, naturalmente, esta revista uma referência das ciências sociais, intitulado Les usages de la biographie. O livro agora apresentado está estruturado essencialmente como um conjunto de biografias, integradas numa época e numa circunstância. E justamente o artigo em causa debruça-se sobre o uso da narrativa biográfica na produção histórica. As ambiguidades de um estilo que pode levar à demissão da narrativa, que pode levar à demissão do historiador de cumprir com o seu ofício quando se cola a essa simples narrativa. Mas o problema não é irresolúvel, como mostrou Maria da Graça. Antes, pelo contrário, toda a biografia tem um tempo e um contexto, e é neles que se insere. Podendo explicá-los, a própria biografia explicar esse tempo, concorrendo para a elaboração de um verdadeiro discurso historiográfico. Maria da Graça conseguiu fazê-lo da melhor forma, lendo as biografias dos personagens por ela escolhidos. Entramos no tempo das viagens espanholas e portuguesas, naturalmente, à América, na vertigem do comércio da prata, do ouro e de outras riquezas que a coroa de Espanha sorvia no Novo Mundo. Compreendemos o que foi essa corrida que tentou aventureiros de diversas geografias, neste caso algarvios, percebemos-la nos seus detalhes, nas restrições, nas transgressões, nas redes clientelares, nas relações de poderes, cumplicidades e invejas, na vida das pessoas simples e de grandes figuras. Com a biografia se faz história no seu mais amplo sentido. A história dos portugueses na América Espanhola, no final do século XVI e no século XVII. O terceiro capítulo do livro é como se uma antecâmara para os seguintes, realçando esta vocação marítima dos algarvios, vaga gente
como os antepassados de Jorge Luís Borges, que foram marinheiros, pilotos, mestres e contramestres das naus que saíam de Sevilha para o Novo Mundo. Centenas de pessoas nascidas no Algarve com raízes algarvias que serviram no mar durante décadas, obtendo pela sua perseverança e saber cartas de piloto e mestre na casa da contratação. E obtinham-no, apesar das restrições impostas a estrangeiros. O primeiro deles, cuja vida nos é narrada no 4º capítulo, é João Fernandes, natural de Portimão. Casado na sua terra natal, com Maria Vaz, partiu deixando a mulher grávida, em circunstâncias que não se conhecem perfeitamente. Viajou para o Peru, onde faleceu em 1605, estando no porto de Santiago de Guayaquil, no Equador, hoje faz parte do Equador. O que sabemos da sua vida, dos seus bens e hábitos, é o que consta no processo dos bens de defuntos. Nunca mais voltou à sua terra, supunha apenas que tinha um filho em Portimão, cujo nome não sabia, mas contemplou-os no seu testamento, um testamento pobre, diga-se de passagem, que correu pelo julgado das Índias e casa da contratação. Naturalmente, que sendo português, se levantaram muitos obstáculos a que a viúva viesse a receber o parco pecúlio deixado, mas conseguiu. Como nos diz a autora, foram produzidos 75 documentos diversos em Guayaquil, Quito, Sevilha, Vila Nova de Portimão, Castro Marim e Ayamonte. Documentos que continuam guardados e que são a pegada indelével da vida de João Fernandes, um marinheiro simples. Os processos dos bens dos defuntos, talvez pela complexidade que assumiam quando estes eram estrangeiros, finados nas Índias de Castela, são quase sempre muito detalhados. Sobre a vida dos próprios, e foram a base de trabalho mais importante para a investigação de Maria da Graça, complementados, em alguns casos, com os arquivos da Inquisição, quando era o caso. Segue-se a história, no 5º capítulo, de Tomé Alves da Ribeira, carpinteiro naval, que migrou para Sevilha, residindo no bairro de Triana, onde casou com Catarina Garcia. Partiu para Guayaquil também, onde trabalhou nos estaleiros, alicifinando em 1582. Mas o caso que me despertou maior atenção foi o de Pedro Dias, piloto. Bom, eu não posso negar o gosto que tenho pela análise da vida dos pilotos e das suas aventuras, digamos, da vida deles no mar. Piloto de Lagos, que serviu nas rotas do Rio da Prata durante mais de 2 décadas. Fantástico, que esteve com Juan de Garay na refundação de Buenos Aires. Buenos Aires foi uma cidade criada por Pedro de Mendonça em 1536 e que lhe deu o nome de Real de Nuestra Senhora Santa Maria de Benaire, à semelhança de um culto que havia em Itália de Benaire, Senhora de Benaire, que era padroeira, neste caso, da Confraria de Marinheiros de Triana. A Senhora de Benaire, ou de Bons Ares, é a Virgem da Candelária, a Virgem das Candeias ou da Luz. Juan de Garay deu a designação ao ajuntamento, depois, em 1580, quando lá voltou, de cidade de La Santíssima Trindade, mas manteve a designação do Porto, de Buenos Aires. Um nome que ganhou raízes e que se impôs às restantes designações. Mas Pedro Dias, como dizia, em 500, portanto, que esteve com Juan de Garay na refundação de Buenos Aires em 1580,
regressando da Espanha numa caravela para dar a boa nova ao rei. Já tinha ele participado na expedição de Juan Ortiz de Zárate, no Rio da Prata, como piloto da nau Capitânia. E quando regressou de Buenos Aires em 1580, entendeu ser de justiça requerer a nomeação como piloto de mor do Rio da Prata. Para isso, teve de ultrapassar todas as limitações impostas a estrangeiros e fazer os exames respectivos na Casa da Contratação. Teve também que impor, ou digamos que alegar, as suas mais de 2 décadas de serviços com os navios da Coroa de Castelo. Pedro Dias, no dizer da autora, foi sem dúvida o piloto mais audaz e determinado do Algarve e o mais bem-sucedido. Tão audaz, e cito-a, como o seu conterrâneo Bartolomeu Dias, que cerca de um século antes dobrara pela primeira vez o Cabo da Boa Esperança. Era daqueles que não podia imaginar um mundo sem água, diz Maria da Graça. Era um homem do mar, digo eu. Mas as histórias sucedem-se com João Pérez Preto, outro piloto, também de Lagos, vizinho de Triana, que também obteve a sua carta de piloto na Casa da Contratação. E João Fernandes Leão Pacheco, de Portimão, cuja família se mudou para Cádiz quando ainda era criança e que partiu para as Índias com 21 anos de idade, não como piloto, mas como militar, soldado, a participar na campanha de conquista da Venezuela. João de Bessa, de Tavira, o Bartolomeu Franco, também de Tavira, embarcado como marinheiro ou piloto para Angola, no navio negreiro, que iria depois para Cartagena. Acabou por ficar em terra e fixou-se em Potosí, o centro mais importante, como sabemos, de produção de prata. Nomes que se sucedem, todos eles com biografias notáveis, que nos revelam aspectos da vida do Rio da Prata, da vida no Rio da Prata, na rota de Cartagena, na costa oeste, no Mar del Sur, ou mesmo em cidades como Potosí, onde a fortuna certamente sorria. Descrições que eu deixo para a vossa leitura e que certamente vos vão deixar deliciados, não só pela riqueza dos acontecimentos, como pela forma fluida, elegante, às vezes poética até, da escrita que se deixa percorrer como um rio suave. Mas detenho-me um pouco, ainda, no caso da família Gramacho, de quem a autora escolheu a figura central de Jorge Fernandes Gramacho. Eu arrisco dizer que foi a biografia que mereceu a sua maior atenção, certamente porque nela se consegue perceber as tramas do que foi a montagem de uma rede familiar poderosa, com tentáculos que se estendem pelo espaço português e espanhol, mas com ramificações que vão até à Flandres. Os Gramacho têm uma origem em Portimão e os seus ancestrais foram cavaleiros nobilitados. Família de cristãos novos, no século XV, tem como figura ancestral conhecida um código. Cristãos velhos, cristãos velhos. Um código de Silves, como antepassado conhecido, de seu nome Jerónimo Gramacho. Jerónimo Gramacho, que teve um filho natural com Violante Meirinho, seu nome João Gramacho, nomeado depois pelo príncipe prefeito Dom João II ao almoxarife de Silves, cargo que Dom Manuel confirmou, tratando-o já como cavaleiro. Na terceira geração está um Jorge Gramacho, filho, portanto, de João Gramacho, casado com Leonor de Sousa, de quem teve vários filhos e filhas. Uma delas, Inês Gramacho, casou com o mercador Luís Fernandes, que era filho de cristãos novos. Agora, sim, cristãos novos. E foi aqui que esteve a origem, ou que teve origem a saga persecutória que a Inquisição veio a fazer e que molestou a família anos mais tarde.
Deste casamento de Inês Gramacho nasceram Álvaro Gramacho e Leonor Fernandes, mãe de Jorge Gramacho, a figura que está no centro desta biografia. Álvaro e Jorge, tio e sobrinho, partiram para as Índias de Castela quando lhes soou que poderiam vir a ter problemas com a Inquisição de Évora. O tio fixou-se em Maracaíba, na atual Venezuela, e Jorge em Cartagena, que é a Colômbia. Nas mesmas condições de fugitivo, suspeito, estavam o outro Jorge Gramacho, também fugitivo, mas para as terras da Guiné, onde ficou residente em São Domingos. E é neste triângulo familiar que nasce uma rede de tráfico negreiro que cresceu progressivamente e que se tornou um clã poderosíssimo, capaz de ultrapassar todas as limitações de nacionalidade ou de pureza de sangue. E a teia de negócios alargou-se com as gerações seguintes, incluindo nos seus negócios o tráfico de prata, pérolas, tabaco e outros produtos que tinham procura em Lisboa, Antuérpia e outros portos do norte da Europa. Quase todos esses negócios eram ilegais, mas suportados por uma cadeia de cumplicidades e subornos que ultrapassaram todas as denúncias e processos que foram instaurados, inclusivamente. Jorge Fernandes Gramacho conseguiu uma carta de naturalidade passada por Filipe III, que lhe custou algum dinheiro. E o mesmo viria a conseguir o seu sobrinho, António Nunes Gramacho, a terceira geração já. Sucessor na direção deste clã e desta rede comercial, alguns anos mais tarde. É fascinante a história de um potentado que foram os Gramacho, com uma prosperidade crescente, naturalmente até à aclamação de Dom João IV ou até à queda do Duque de Olivares, quando alguns setores do negócio decaíram profundamente. Eu julgo que Maria da Graça não vai terminar por aqui, por este livro, a sua investigação sobre a família Gramacho, e eu estou à espera dos futuros desenvolvimentos que ela terá certamente, porque me pareceu que havia pontas que ela quereria dar, continuar. Finalmente, temos dois casos que me pareceram um pouco diferentes dos anteriores. Não são marinheiros nem negociantes, e foram para a América por razões bem diferentes de todos os outros. São os casos da família Barreto, que se fixou em Lima, e dos dois prelados farenses de Faro, ambos com o mesmo nome, tio e sobrinho, de nome Francisco de Salcedo. Ambos fizeram a sua carreira eclesiástica, os dois prelados, na América do Sul, sendo que o sobrinho veio a ser bispo de Santiago do Chile, depois de um percurso de sucessivos êxitos no campo na Igreja. Sem querer alargar muito mais, como disse, não deixarei de referir a carreira de Nuno Rodrigues de Barreto de Aragão, a tal família dos Barreto. Nascido na Ilha da Madeira, não no Algarve, mas com as suas raízes em Faro, Olé, senhores de Quarteira, de onde o ramo da família migrou para o Machico. Chegou ao Peru em 1544 e fixou-se em Lima, participando ativamente nas campanhas de ocupação a sul. Casou, depois dos seus êxitos militares, com Dona Mariana de Castro, de quem teve 15 filhos, dos quais só sobreviveram 10 ou 11. Eu tenho essa dúvida. Notável ou curioso, enfim, digno de nota, foi o papel de uma das suas filhas, Dona Isabel Barreto, casada com Álvaro de Mendanha, uma figura conhecida, o descobridor das Ilhas de Salomão, em 1568. Dona Isabel Barreto acompanhou o marido numa nova expedição marítima que deveria tomar posse e povoar essas ilhas em 1580. Mas a expedição foi um desastre absoluto, com
com grandes perdas humanas, entre as quais o próprio Mendanha. Mas Dona Isabel sobreviveu e chegou a Manila sã e salva, com a curiosidade de ter herdado, por morte do seu marido, o título de Almirante do Mar del Sul. Ter sido a primeira mulher com semelhante título. Devo acrescentar... Nada mais vou acrescentar. Senão perco-me agora na conversa. Referia-me ao piloto Queiroz, que era português também, mas de Évora, e que acompanhou todas estas expedições. E depois o seu sobrinho. Nada mais, portanto, vou dizer, fica para a vossa leitura e para a vossa curiosidade. Deixo para a vossa leitura, convicto de que vão apreciar tanto quanto eu apreciei. Um trabalho que, para além do seu valor historiográfico, toca aspectos diversos da vivência colonial no final do século XVI e primeira metade do século XVII, está escrito de uma forma que entusiasma qualquer leitor. Podem crer. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos, muito obrigada por terem vindo. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao meu querido amigo Jorge Semedo Matos, especialista em História da Marinha, História da Náutica, da Cartografia, comandante da Marinha Portuguesa, mestre da Academia da Marinha, além de investigador do Centro de História da Universidade de Lisboa e professor também de História na Faculdade de Letras, exatamente. Já foi durante muitos anos professor na Escola Naval, certo? Queria naturalmente agradecer à Tinta da China, a toda a equipa, à Ruth Dias, no que respeita à edição, propriamente, ao Pedro Serpa, que foi o autor da capa e de todo o rancho gráfico do livro, que não está aqui presente, mas faço questão de frisar a criatividade enorme do Pedro Serpa e da sua capacidade de dialogar comigo a respeito da estética do livro. À Catarina, homem que está aqui comigo, e que representa a editora, com a qual tenho mantido contacto no que respeita à divulgação do livro, que tem sido excelente por parte da editora. Muito obrigada. E também à Sofia Santos, cujo pelouro, creio que eu, da distribuição dos livros pelas livrarias, que tem sido também incansável e com o qual eu tenho tido um contacto bastante agradável. Aliás, toda a equipa da Tinta da China, que eu já conhecia de uma edição anterior, é fantástica e é sempre um prazer regressar a esta casa magnífica. E agradecer também à FNAC por ter disponibilizado este espaço, esta sessão. E agora vem uma saudação especial. Uma saudação especial a todos os presentes, naturalmente, e permitam que eu especifique os presentes. Todos eles são importantes, naturalmente. Há aqui colegas meus do liceu, há colegas do Centro de História, e queria destacar e agradecer muito, particularmente significativa, a presença do diretor do Centro de História, meu querido amigo José Horta, Maria Manuel Tomão, o José Tavim, o António Jorge Afonso, que são também investigadores do Centro de História e alguns deles também associados do Instituto de Cultura Ibero-Atlântica, entre os quais a Maria Helena Amorim e o João Belo da Fonseca. O meu querido amigo João de Mel, escritor, que está aqui conosco e que tem acompanhado também estas minhas deambulações pela escrita, e os meus queridos alunos, da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, uma daquelas gerações de ouro que eu guardo na memória para sempre, e permitam que os cite: o João Rochate, o Rui Abença, a Mariana de Vínculo, o José Horta e o Francisco Nobre, certo? Todos eles já licenciados, todos a frequentar ou quase a frequentar o mestrado, todos a estudar em universidades públicas, quer de Lisboa, quer na Nova, quer no ISCPS. Portanto, é particularmente gratificante para mim, como professora, ter-vos aqui. Muito obrigada, meus queridos, pela vossa presença. E, naturalmente, agradeço ao Jorge esta apresentação que fez do livro, contaste a história do livro e eu agora aquecer. Tu contaste a história do livro, não é? Efetivamente. Ou seja, contaste alguma das histórias que estão contidas no livro. Bom, aquelas que mais gostaste, pronto.
cada leitor fará a sua leitura, não é? Por acaso há aqui um capítulo que eu acho que é interessante, pelo menos para o público em geral, que é Esta Vida de Marinheiro. Vocês vão gostar desta Vida de Marinheiro, porque este título tem a ver com uma canção, que é Esta Vida de Marinheiro. Lembra-se dessa? É já sei bem como Os Chateados. Sim, talvez seja. Não faz mal, porque tudo isto está relacionado. Permita-me só assim um parentezinho, também para, digamos, aliviar um bocadinho a sessão. Assim, em 1992 eu já era professor de História na Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes e comemorava-se os 500 anos do descobrimento da América e, claro que eu, como sempre tive um grande gosto em ser criativa na escola e me envolver em atividades de projetos indecentes, eu e uma colega constituímos um grupo de alunos e integramos uma grande equipa portuguesa constituída por alunos e professores que foi em representação, era a Embaixada da Juventude. A Embaixada da Juventude de Sevilha para participar nas comemorações dos 500 anos. E quando nós fizemos um estágio em Beja, no aeroporto de Beja, portanto nós já lá estivemos no aeroporto de Beja, não foram eles, foram outros santos deles, e ensaiámos o hino nacional e tudo isso. E tínhamos um hino próprio, nós tínhamos que cantar. Quando em Sevilha, portanto lá na ilha, na Cartucha, nós estávamos disponíveis para entrar em cena, portanto na avenida onde nós íamos desfilar com as nossas cores e cantar, aquilo nunca mais começava. E o pessoal começou a cantar Esta Vida de Marinheiro, e esta frase ficou na ideia e eu achei, olha que interessante que era realmente designar um capítulo Esta Vida de Marinheiro, porque é aquilo que eu conto assim de uma forma muito breve, como era a vida dos marinheiros, para introduzir depois, digamos, as biografias de dois marinheiros e dos dois pilotos que constituem a segunda parte deste livro, cujo título é Há aqueles que não podem imaginar um mundo sem água. E eu devo dizer-vos que este livro tem 3 partes. A primeira chama-se Cruzar la Raia, que é uma expressão espanhola, mas significa passar a fronteira, onde eu estabeleço mais ou menos um quadro explicativo da situação dos portugueses no contexto da carreira das Índias e das proibições a que eles estavam sujeitos e do quadro legislativo, não é? Que impedia a sua participação ou que excepcionalmente permitia, enfim, como é que eles se moviam, portanto, dentro desse esquema um pouco restritivo da sua participação. E também refiro nesta primeira parte como o Algarve era incontornável na carreira das Índias, não só pela sua localização geográfica. Vocês estão a ver o Algarve com a sua longa costa, estão a ver Sevilha, a Baía de Cádiz, estão a ver o Atlântico. Portanto, como Sevilha era a cidade de onde partiam, de onde se organizava todo o empreendimento da empresa de descobrimento, conquista, colonização, comércio da América Espanhola, pois então era de Sevilha que partiam os navios que passavam em frente ao Algarve e depois viravam o Cabo São Vicente e passavam às Canárias, não é? Depois iam por esse mar fora, pelas Antilhas, não é? Até a Cartagena das Índias, ou Panamá, ou ao México, ou então para sul, para Buenos Aires, não é? Para o Rio da Prata. Digamos que o Algarve era incontornável. Eu achei que era importante também aqui, nesta primeira parte, eu explicar em que medida que o Algarve era incontornável. E nesse sentido eu acho que, estou convencida que o facto deste livro, o título inicial ser Por este mar adentro, algarvios, não é? Imigrantes, marianos e imigrantes, algarvios, isso não faz deste livro um livro regionalista, nem um livro exclusivamente restrito a um espaço ou confinado a um espaço geográfico regional. Porque o Algarve, efetivamente, nesta sua participação dinâmica no processo de descobrimento, conquista e colonização, digamos que integrou toda a participação portuguesa nesse processo. Ora, efetivamente, pela sua localização geográfica, teve um papel especial, não só pelos recursos humanos, não é? Como também pela acessibilidade dos seus portos, como de Portimão e Lagos e Tavira,
pelo saber, pelo know-how dos imigrantes, dos mariantes, dos mestres de navios, etc., pilotos, etc., mas também um outro nível, a nível do contrabando. E aí posso-vos dizer que há algumas histórias interessantes que podem encontrar aqui. Pronto. Vou voltar àquilo que eu queria dizer inicialmente, que é porque este livro. E começaria por dizer o seguinte: consta que Jorge Luís Borges, que é um escritor argentino luso-descendente, muitos não saberiam isso, mas é luso, os seus antepassados pela via paterna são de Trás-os-Montes, e aliás ele tem um poema que se chama Os Borges, que é sobre os portugueses, essa vaga gente. Jorge Luís Borges teria dito que decidimos publicar um livro para não passarmos a vida a corrigir rascunhos. Ou seja, publicamos um livro para nos livrarmos dele. Foi o que eu fiz. Para mim, este livro é de algum modo redentor por várias razões. Especialmente, reparem que o livro ele foi publicado em 2021, não é? 2021. Finais de dezembro de 2021, portanto a data para efeitos legais é 21, mas na verdade em 22 é que ele começa a circular. Ele é redentor especialmente por me ter permitido minimizar os efeitos do isolamento provocado pela pandemia. Portanto, para mim, este livro estará sempre associado ao Covid. Não, porque de facto, como nós estivemos tanto tempo em casa, não é? E estávamos impedidos de sociabilizar, de sair e de viajar, que é o que eu gosto de fazer, eu tinha de ficar em casa, então aproveitei efetivamente para penetrar mesmo a fundo neste mar adentro. A construção deste livro foi sendo ajustada ao ritmo da descoberta de novas fontes. E posso dizer também que para quem me conhece, os colegas que aqui me conhecem, sabem que este livro não nasceu do nada, portanto, desde há muito tempo que eu ando a trabalhar sobre estas matérias, portanto tenho muita informação. Uma que já tinha tratado em artigos ou capítulos de livros e outra que não tinha, não é? E para este livro eu tive de realmente fazer aqui um esforço de conferir coesão a um livro subordinado a este título, não é? Por este mar adentro, êxitos e fracassos de mariantes e imigrantes. Bom, ao crescer, o livro depressa ultrapassou os limites acordados com a editora. Nós tínhamos estipulado 250 páginas e eu já tinha 300 páginas. Ei, calma aí! Isso já está a ficar muito grande. Porque 300 milhas são mais para a editora, não é? Pronto. Então foi preciso sintetizar, reescrever, selecionar e cortar, de modo a garantir que as partes se articulassem como todo. Finalmente livrei-me dele. E aqui estou convosco para partilhar aquilo que escrevi ou reescrevi sobre o Algarve e as Índias de Castela nos séculos XVI e XVII. Como eu disse, meus amigos, eu acho que este livro é de facto, não considerem isto como um orgulho, vaidade, não. Até pode ser um bocadinho de vaidade, mas talvez não problema por isso. O livro é muito bonito. E o livro é muito bonito e o designer fez um trabalho fantástico. Porque esta capa, que aqui está, que estão a ver aí, quem tiver o livro poderá ver que no interior existe um mapa completo. Isto é um mapa completo da descrição de Peru do Lucas de Queiroz, que era sobrinho do Pedro Fernandes de Queiroz. Não é? Pronto. E o Pedro Cerca sugeriu: Pedro, esta capa, este mapa é muito bonito, tente fazer algo com esta capa. E quando de repente ele me envia por mail esta capa, isso ficou fantástico, porque realmente ele pegou nos elementos fundamentais. Apenas há aqui um detalhe, é que o mapa verdadeiro que está lá dentro tem por baixo do meu subtítulo Mar-Oceano. E eu mostrei a capa ao meu filho e disse: Sandro, o que é que achas da capa? Eu disse: acho excelente. Oh mãe, só é uma coisa, esse mar adentro que está aí no mapa colide com o título do livro. Eu disse: Pedro, não será melhor tirar o
o mar oceano, ele já tirou o mar oceano e tirou o mar oceano. Portanto, o mapa que está lá dentro tem mar oceano. Pronto, está bem? Está esclarecido isso? Bom, o meu objetivo, depois há a fitinha, que eu acho que é uma delícia, aliás, eu adoro os livros da China, são uma preciosidade. Dizia o Rui Loureiro, que apresentou o livro em Portimão, que este é um daqueles livros que a gente não pode riscar. Dá pena, porque é tão bonito que realmente riscar, mas risque à vontade. Eu risco mesmo os livros bonitos, porque o riscar já é uma marca nossa, não é? São problemas. A lápis. Tu riscaste e pagaste logo a seguir. Pronto, ok. Mas isso não é uma marca nossa. No futuro, se faltares um livro, vai ser nessa altura aquilo que eu destaquei foi isto, porque depois já será outro aspecto. Não é? O meu objetivo ao escrever este livro foi provar aquilo que eu disse há pouco, que o Algarve participou ativamente no processo expansionista hispânico e, como tal, a sua história na época moderna merece destaque na historiografia de todo o território nacional. Considerei que teria todo o sentido dedicar um livro ao Algarve, evidenciando o protagonismo desta região na dinâmica económica do espaço atlântico. Tema, aliás, já aflorado, como disse o professor Cimento Matos, no século passado, por Pierre Chenu, na obra fantástica Séville Atlantique, que é uma obra que começa nos anos 50, vai até os anos 70, mas ele teve uma equipa numerosíssima a trabalhar para ele, nos arquivos, não é? Mas, ao fim e ao cabo, ele tem informação valiosíssima. O próprio Vitorino Magalhães Godinho, dos descobrimentos da economia mundial, já aflora um pouco esta questão. O Joaquim Romero Magalhães, historiador do Algarve, também. E o historiador espanhol, que eu tive o prazer de conhecer e de convidar para ir a Portimão, a uma jornada de história ibero-americana, o Fernando Serrano Mangas, que tem um livro fantástico que é Portugal na Encruzilhada, algo assim, e aqui ele fala muito, utiliza uma expressão muito interessante, que é o triângulo da rebeldia. O Algarve, os Açores e Lisboa constituem um triângulo, o triângulo da rebeldia. Porquê? Porque quer o Algarve, quer os Açores, nomeadamente a Ilha Terceira, estão na rota das Índias Ocidentais. Logo, todos os navios, quer navegassem a frota, quer navegassem isolados, eles passavam pelo Algarve e pela Ilha Terceira. Então aí havia sempre, à espera deles, corsários, piratas, não é? E havia também a tentação do contrabando, não é? Alegar falsas arribadas, descarregar a prata e o ouro, nunca mais sabia nada dele, onde é que para o ouro não se sabe, enfim. Ele fala muito dessa questão, este triângulo da rebeldia, como o Pierre Chenu fala da psicose do Algarve. Havia uma psicose do Algarve no século XVI e durante a União Ibérica. No século XVI, sobretudo, porque no século XVI há as guerras italianas, não é? Há as guerras com a França, Portugal, por arrastamento, acaba por se envolver com os piratas franceses vão selar a costa algarvia, que são também os turcos, naturalmente, depois são os holandeses, que durante a União Ibérica, os inimigos dos espanhóis são inimigos dos portugueses, obviamente, não é? Portanto, há toda aqui uma teia que se pode construir que une Portugal, Espanha, Algarve, América, etc. Curiosamente, este tema, para além destas referências que eu fiz do Vitorino Magalhães Godinho e do Romero Magalhães, não foi objeto de grande atenção por parte dos historiadores portugueses. Porventura, entre os presentes, a exceção no que respeita a este aspecto é a Maria Manuel Torrão, que eu, aliás, cito aqui, num capítulo em que faço um balanço historiográfico, e eu cito porque ela tem trabalhado muito sobre a questão das rotas comerciais entre a África e a América Espanhola, foi também o doutoramento dela, portanto temos em comum também essa temática nos nossos doutoramentos. Ela tem falado disso, não da questão do Algarve, mas das redes dos portugueses no respeito ao tráfico negreiro. Aliás, a ação dos portugueses no processo de construção do Império Espanhol, em geral, não tem merecido a atenção mesmo dos historiadores do Algarve. Não tem. Porque o Algarve, por parte da historiografia portuguesa, tem sido mais estudado no século XV, não é? Exatamente, porque assim, a ligação com a África, Norte África, não é? O resto é assim, durante muito tempo, não é? E durante todo o período do Estado Novo, digamos que os portugueses que participavam
nas expedições espanholas eram traidores, não é? Portanto, não é? Exatamente. Portanto, o Fernando Magalhães, os cartógrafos, enfim, eram traidores. Ora, não é nada disso que se trata, ninguém era traidor. Simplesmente cada um procurava o seu sustento e procurava oportunidades de enriquecer. E a América Espanhola era uma terra de oportunidades. Portanto, esta gente queria fazer a sua vida, independentemente da nacionalidade, independentemente da fronteira, não é? No âmbito da minha investigação, iniciada em 1994 sobre os portugueses na América Hispânica, percebi logo que, em 1492, quando Cristóvão Colombo organiza a sua primeira viagem à Índia, já os algarvios se envolvem. E há 2 algarvios identificados na primeira viagem de Cristóvão Colombo, um deles é o Juan de Tavira, que depois encontrei o resto dele, não é tratado aqui, porque tive mesmo, efetivamente, que selecionar. Mas desde 1492 que os portugueses, e em particular os algarvios, participaram neste processo. Claro que há a questão dos mariantes, mas há também a questão das redes comerciais, muito ligadas ao tráfico negreiro. Não vou falar disso agora. Eu poderia falar-vos das arribadas, as falsas arribadas de navios, de um navio supostamente enviado por Francisco Pizarro para Sevilha e que teria naufragado, alegadamente naufragado, em Lagos, e que o pessoal se apropriou do ouro todo que vinha a bordo, não é? Pronto. Quer dizer, há muitas histórias deste género e estas histórias não estão só no Arquivo das Índias, estão também a todo o tombo. Portanto, há documentos portugueses a este respeito e há as cartas dos embaixadores, as cartas dos monarcas espanhóis para os embaixadores em Portugal, dizendo, atenção, há um barco espanhol em Portimão, há um barco espanhol em Portimão, que ilicitamente descarregou a mercadoria. Portanto, terá de lá de falar com Dom João III para resolver o assunto, porque isso pertence-nos. Pronto, há realmente muitas histórias deste género. Mas as fontes, essencialmente, aquelas que eu estudei, foram sobretudo as espanholas. E os autos de bens de fundos, como o professor Cimento Matos referiu, são uma fonte fundamental. Porquê? Porque têm testamentos. E os testamentos são uma fonte interessantíssima para estudar as devoções, os laços familiares, os afetos. Eu deixo um vestido por uma negra, deixo um vestido por uma índia, não é? Deixa algo para que entretanto ele, quando estava enfermo na cama do hospital, e depois é a família que ficou e que ele nunca mais viu durante 10, 15 ou 20 anos. Dos filhos que sabe que tem, ou do filho que sabe que tem, o tal André, foi João Fernandes, ele não sabe o nome, mas deverá ter uns 13 anos, enfim, essas histórias são fantásticas e conseguimos recuperá-las através destas fontes, autos dos bens dos fundos. Mas há também processos fiscais, há processos de inquisição, há registros de navios, há exames de pilotos, enfim, e correspondência diplomática, etc. Enfim, efetivamente, há todo um mundo informativo que é preciso continuar a tratar e, por isso, o professor Cimento Matos chamou a atenção para aquele quadro final que remete, que dá a possibilidade de, se alguém quiser agarrar neste tema, pode fazer biografias ou incursões biográficas sobre os outros, ora, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, portanto, no fim e ao cabo, eu tratei 10 biografias e sobram-nos 259. Estão todas identificadas no final num quadro com as fontes, portanto, se quiserem, meus amigos, mãos à obra, que eu ficarei muito feliz por isso. Inquieta-me alguns vazios, naturalmente, em toda esta documentação, que sou um ficcionista, como por exemplo o João de Melo, poderia preencher, só a ficção podia preencher esse vazio, não é? Mas aí só nós teríamos a fazer uma biografia no sentido da história, mas uma biografia no sentido da literatura. O que é que me inquieta? Inquieta-me o esquecimento que encobre a vida de muitos algarvios que partiram, porque houve alguns que morreram sem testamento, morreram a bordo. Há um infeliz que vem da costa da Guiné para Lisboa,
mas arriba a Porto Rico, desembarca para abastecimento, o governador manda-o embarcar para lutar contra um navio de corsários, apanha com uma bombarda em cima e morre. Ele que sobreviveu àquela viagem tão longa morre com uma bombarda francesa, não é? Enfim, há realmente todo um mundo aqui bastante interessante. Mas, de facto, inquieta-me o esquecimento que encobre muito da vida deles. Mas aqueles que eu escolhi, eu penso que são representativos deste universo de marianos e de imigrantes. Segundo Michel de Certeau, que é um autor de quem eu gosto muito, a historiografia inscreve, reparem bem, diz ele que a historiografia inscreve no seu próprio nome o paradoxo da relação entre dois termos antagónicos, o real e o discurso, historiografia. A historiografia tem a missão de articulá-los, ou seja, o real e o discurso. E onde esta ligação não é possível, fazer como se ela articulasse. Portanto, digamos, e aqui está sempre uma componente de alguma subjetividade, não é? Na forma como cada um dos historiadores articula a informação. É absolutamente incontornável, por mais objetivos que queiramos ser. Eu ia aqui falar-vos do porquê do título, mas acho que o tempo já vai longo, não é? O Jorge Semedo já falou aqui da questão da biografia. Essa questão teórica preocupa-me e ocupa-me particularmente, não é? E para além do Giovanni Levi há o Javier Folari, que é argentino, que defende que a representação de histórias de vida, ou seja, o método biográfico, pretende aceder à realidade da vida dos agregados sociais, acrescentando que o objetivo deste método é indagar o caso estudado enquanto representante de um problema mais amplo, ou como manifestação individual de fenómenos gerais, e deve ser contextualizado. Portanto, e é assim que eu entendo a biografia, foi assim que eu tentei traçar estas biografias, não é? Seguindo este método, eu dividi o livro em 3 partes. A primeira é de contexto, naturalmente, a segunda, os mariantes já contextualizados, mas subcontextualizados nos seus espaços geográficos, e a terceira parte somos o Vão Rio predestinado rumo ao mar, que é um verso de um poema do Jorge Luís Borges, onde eu coloco aquilo que designei, ou podemos designar, de imigrantes, não é? Onde estão os mercadores, onde estão os generais da Armada, não é? E onde estão os dominicanos farenses que vão para Córdoba de Tucumán, com um dominicano cunidicense que vai aqui nomeado como bispo. O primeiro bispo de Tucumán, na Argentina, em 1582, é de Coimbra, português, foi nomeado pelos espanhóis. E ele leva consigo 2 dominicanos farenses. As aventuras são incríveis, só vos posso dizer. Pronto. O que é que eu ia dizer mais? Ia falar-vos aqui mais da questão teórica das biografias, mas vocês estão fartos de me ouvir. Falarei apenas aqui num aspecto interessante que o Jorge Semedo teve quase a falar e depois não falou, que é o seguinte. Já sabes o que é? Exatamente, já preparaste, que é havia uma cumplicidade muito natural entre os algarvios e os andaluzes. Então nós temos 3 portos principais no Algarve: Lagos, Portimão e Tavira. Depois temos o Badiana, que separa e que neste caso une, porque se passa por outro lado de Castro Marim para Ayamonte. Muito bem. Então as pessoas de Tavira e de Castro Marim e de Faro vão casar em Ayamonte. E os de Portimão, muitos de Portimão e de Lagos vão casar em Triana, Sevilha. Triana, lado de cá do Guadalquivir, não é? O bairro dos Mariantes. E porquê é que eles fazem isso? Porque se casarem com mulheres naturais de Castela, eles podem vir a obter, se viverem lá durante X tempo e tiverem casa, podem obter este estatuto de naturais, não é? Caso contrário, eles são considerados ilegais. Bom, então, há muitos que não casam e vão para a América, morrem lá,
Os seus bens são inventariados, os bens materiais são convertidos em dinheiro, o dinheiro vai para a Casa da Contratação de Sevilha e os herdeiros vão reivindicar de uma maneira muito engraçada. Primeiro, a Casa da Contratação manda fixar na sede de Sevilha à porta: morreu Frontal de Portimão, João Fernandes de Portimão morreu Santiago Guayaquil. Pronto, apresenta-se os herdeiros. Ninguém aparece. Manda-se uma carta, vai um pregoeiro a pé, que é de ir a pé, de Sevilha até Portimão, sim senhor, para entregar uma carta ao prior de Igreja Matriz, para que ele no domingo seguinte, na missa, diga que o João Fernandes, marinheiro de Portimão, diz que era casado com a Maria Vaz. Portanto, que os herdeiros se apresentem. E aí começa o rolo. Aí é fantástico. Porque se vai conhecer parte da comunidade, porque é preciso depois que o prior confirme o casamento face à Eclésia, de acordo com o ritual tridentino, e depois é preciso ir a Castro Marinho para que as autoridades ponham a chancela nos documentos, e depois há um monte também, até que chega a Sevilha. E em Sevilha, com o processo concluído, dizem os oficiais: calma, mas este João Fernandes não era legal. Ele foi para Guayaquil como ilegal, portanto ele ia ficar aqui na Casa da Contratação. E diz os procuradores da família: não. Ele era português, ele não era português, era do Algarve. E isto é recorrente na argumentação. Todos os que eram acusados de serem ilegais diziam, até o Jorge Fernandes Gramacho, num determinado momento, no processo fiscal que teve em Cartagena das Índias, ele diz: não, eu não sou português, eu sou do Algarve. Sabe? Isto é muito curioso, muito curioso. Bom, de resto vocês verão. Só para falar das ilustrações. As ilustrações, todas a cores, obrigada, são criteriosas e pertinentes. São fotografias que eu própria tirei em Cartagena das Índias, em quarteira, por causa do morgado de quarteira, em Lolé, consegui comprar uma lápide funerária dos fundadores do Convento de Santo António, portanto, antepassados do Francisco Barreto, primo do vice-rei, que foi para o Peru como general da Armada, em Portimão, na Igreja Matriz, onde casou o João Fernandes com a Maria Vaz, em frente àquele portal que ainda existe, que é de finais do século XV, mapas da Biblioteca Real de Espanha e do Arquivo Nacional do Dr. do Topo, entre outras. Todas as imagens têm, portanto, são autênticas e têm a garantia, como existe, justificada a autenticidade e autorização de publicação. Pronto, é isso. Bom, para terminar, Por este Mar Adentro foi o título que escolhi, porque, na verdade, nós hoje continuamos a não poder imaginar um mundo sem água, porque é a solução do mar fronteiro ao Algarve, aqui em Lisboa também, não é? Lisboa também. Como também não podemos imaginar um mundo sem livros, como disse o Jorge Luís Borges. Portanto, no fundo, as partidas e as chegadas, ou a simples navegação à vista, continuam a integrar o nosso cotidiano, ainda que metaforicamente. Muito obrigada e boa viagem por este mar adentro. Aqui a autora está disponível para assinar exemplares que queiram um autógrafo, não é? Portanto, se quiserem um autógrafo, aproveitem agora e uma boa noite a todos. Pronto, estou assim, senhor. Alguns amigos já têm ouvido. Bom, sim. Amanhã lá estarei vou levar o livro desta vez, livros sobre África, romances, várias coisas para mostrar os gestores africanos a esta sensibilidade de aprender romances, vou levar imagens, vou levar atlas de África. Não, porque eu já arranjei uma forma